E bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. O que aconteceu aqui? Os demônios que estavam sobre a pessoa que estava possuída, eles falaram: eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo. Paulo sofreu no seu trajeto de vida, sim ou não? Lembra dele na prisão? O quanto ele sofreu? A prisão não é essas prisões de hoje que tem marmitex, não é isso não. Ficavam dias sem fome, ficavam em lugares muitas vezes umedecidos, ficavam sem roupa, tomavam chicotada o tempo todo, eram humilhados o tempo todo. E o que Paulo e Silas fizeram? Cantaram, louvaram a Deus. Olha o nível de pessoas que Deus tinha ali, alguns anos atrás. Olha o nível que ele tinha. E nós temos uma geração muito fraca nos dias de hoje, né? Então, se nós entendermos aqui, olha essa frase: nós, demônios, conhecemos a Paulo, conhecemos Jesus. Os demônios podem estar falando neste mesmo momento para nós. Eu conheço o Mário. Eu conheço o Sérgio. Conheço Jesus, mas eu não sei quem são vocês. Então, este peso que nós temos é um peso muito favorável a nós. Que bem-aventurados, a última bem-aventurança de ontem, a oitava, bem-aventurados os perseguidos por causa do meu nome, porque deles é o reino dos céus. Então o que acontece? Eu sou perseguido porque eu fui visto por Satanás. Dá um certo medinho? Dá se nós estivermos fracos na fé. Mas se nós entendermos que Deus ele venceu de Gênesis, Apocalipse, todas as batalhas, nós teremos a fé que Davi teve para lutar com Golias. Um menininho que um exército profissional inteiro não quis lutar com Golias, mas ele falou: eu vou lá e mato. Porque eu já conheço o histórico de Deus. Já matei urso, já matei leão, mas eu vou ali e mato. Simples assim, porque eu estou com Deus. Mas e se não matar, Davi? Aí eu serei morto por Deus. Mas eu vou ali e mato por Deus. É esta fé que nós temos que ter. Então nós temos muita capacidade de fé. No livro de Jó, nós vemos a quantidade de sofrimento. Mas por que Jó sofreu da forma que sofreu? Porque havia um pano de fundo, havia uma explicação para o universo, porque nós sabemos que Deus é onisciente, como nós falamos aqui. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Porém, os anjos não são. O universo não é. Com exceção de Deus, ninguém mais é. E Deus, quando eu me refiro dos três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como nós sabemos. Então, mediante a isso, nós temos que ser provados. E nesta prova, muitas vezes nós estamos ali até o final, passando por sofrimentos, e a gente não se atenta de que as coisas vão dar certo para nós. No livro de 1 Pedro 1,12, vamos lá? É uma das últimas passagens que eu vou pedir para abrir, tá? Eu não gosto de ficar abrindo muito, não. Aos quais, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que o Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Para nós foi reveladas muitas coisas que até os anjos não sabiam. Eles queriam também entender até os motivos por que Jó sofreu daquela maneira. Eles não mostram nesse texto que eles não são oniscientes como Deus, ainda que sejam seres celestiais. Lá no livro de Mateus 11:11 fala sobre João Batista, que ele é o maior que esteve aqui na terra e o menor do reino dos céus é maior que João Batista. Mas ainda que seja maior que João Batista, não tem a capacidade de Deus, de compreensão, de entendimento. E é este Deus que está do nosso lado. Tem como perder, irmãos? Os heróis da fé que são citados no livro de... Me lembrem? Hebreus 11, né? Hebreus 11, eu não marquei. Hebreus 11 fala sobre os heróis da fé. O José, que foi governador no Egito. Jesus, tem uma passagem em Hebreus, salvo engano 13, que fala: ainda vocês não resistiram até o sangue, combatendo contra o pecado.
Ele foi para a cruz, ele sofreu tudo que tinha que sofrer e não esmoreceu. Paulo também não esmoreceu, Pedro foi pregado de cabeça para baixo, ninguém esmoreceu. E muitas vezes a gente vai lá dar uma topada na pedra e a maldição acontece, e a gente está revoltado e o sofrimento se estabelece em nossa mente. Ontem eu citei para o irmão, inclusive, sobre aquela coisa de nós ficarmos ouvindo essa voz. Se nós ouvimos uma piada 2, 3 vezes, já perde a graça, nós não damos mais valor para ela. As vozes negativas também são da mesma forma, a gente não tem que ouvi-la mais. Nós somos a luz, nós não temos a luz, a Bíblia nos garante isso, que nós somos a luz do mundo, nós não temos a luz do mundo. Em nós está estabelecido o nosso entusiasmo, que é termos Deus dentro de nós. Então, ainda que a gente esteja passando por sofrimento, eu me lembro que quando nós somos crianças, eu não me recordo se minha mãe fez isso comigo, meu pai, mas enfim, quando nós somos crianças, normalmente os pais falam assim, engole o choro, para de chorar, engole o choro. Meu pai é mais cara dele fazer isso. A minha mãe tacava havaianas. Mas eu lembro que existia essa questão, engole o choro, para de chorar. Assim é com a gente também. Muitas vezes a gente está chorando por manha, por birra, e não entendendo que a gente precisa ser um bom testemunho no sofrimento, muitas vezes. Quem está percebendo que o sofrimento não é de todo mal nas nossas vidas? Muitas vezes a gente identifica no sofrimento as pessoas que estão nos traindo. Muitas vezes a gente identifica no sofrimento as pessoas que não valeu a pena estar nas nossas vidas, ainda que a gente devorar por elas. Ontem eu citei um caso, né, sobre um relacionamento que eu tive, e era muito tomado por mentiras. E nos 10 dias de oração que a gente passou, que todos sabem que nós tivemos 10 dias de oração, eu acreditei sobre um diagnóstico que houve sobre a vida daquela moça, que ela tinha um problema de narcisismo. E é uma doença que o próprio psiquiatra, ao identificar que a pessoa é narcisista, ele se afasta da pessoa, porque não tem cura. E é considerado, tem a mesma equivalência a um vampiro que suga a pessoa pela mentira e por tudo, faz a pessoa ficar derrubada. E eu acredito que Satanás se levantou contra mim, até pelo trabalho que eu faço. Eu trabalho indo dia a dia, indo de porta a porta, falando de Deus, praticamente. Eu tenho um trabalho missionário que incomoda demais. Eu moro sozinho. Quantas vezes eu pensei, muitas vezes, não a fundo, mas falei, poxa, outras pessoas acho que já tinham se enforcado, tinham enfiado uma bala na cabeça. Vou contar um testemunho rápido para os irmãos. Eu estava há muitos anos atrás, eu estava no centro de São Paulo, numa praça chamada Praça Roosevelt, e lá tem, na verdade, um prédio, e um amigo meu morava no 10º andar, literalmente 10º andar desse prédio, e eu fui visitá-lo numa tarde, e ele não estava em casa. E a sacada dava acesso à rua, não tinha proteção, isso faz uns 20 anos, mais ou menos. E quando eu me debrucei na sacada, eu vi um parquinho com crianças brincando, e eu me lembrei da minha filha mais velha, e eu fiquei muito triste com aquilo. E eu não sei exatamente o que foi aquilo, mas eu senti uma coisa me falando assim, pula, daqui a 5 minutos acabaram os problemas, pula. Aí eu olhei para o lado e falei, vai você, diabo, eu vou de elevador. Eu tive que dar essa resposta, saí, fui de elevador. Então, assim, naquele momento eu falei assim, eu não posso, tem tantas coisas, eu acho que a gente tem que se entender como pessoas sensacionais, porque a gente está virando a prova de bala. Quanto mais sofrimento a gente supera, a gente fala, poxa, eu sou a prova de bala. E sobre essa moça, eu tenho uma causa também, que eu sou ex-militar da aeronáutica, e nós estamos processando já há algum tempo, quase 10 anos, a aeronáutica, porque nós estávamos já num concurso público de carreira, e a aeronáutica cometeu na verdade, um crime, que nós podemos dizer trabalhista, onde mandou uma parte da galera embora, e eu estava nesse bolo aí, que foi de um determinado concurso que nós prestamos. Esse concurso era de carreira. E a indenização hoje, para nós voltarmos, está em torno de R$500 mil. Eles disseram que nós estaríamos de volta com o governo Lula. Enfim, não estou falando, pelo amor de Deus, de política aqui, muito menos de Lula, mas diria ali que nós estaríamos de volta, tal. E caberia muito, na semana de oração, fazer oração para que esse caso voltasse à tona. E eu pensei comigo, entre eu ter uma indenização que seja de R$500 mil e essa moça ter a recuperação dela, da saúde mental, assim como a mulher lá do fluxo de sangue, que tinha 12 anos passando por várias camadas de médicos e ninguém resolvia, eu vou dedicar os 10 dias a ela. Foram 10 dias de oração e 10 horas de jejum
dedicados na cura mental dela, e que Deus a abençoe, e creio que Deus tem agido. Eu não tive mais contato, mas eu espero mesmo que a minha fé tenha feito alguma coisa para que resolvesse. Então nós parando de pensar em nós como as pessoas vítimas o tempo todo, nós começamos a olhar para o outro, que muitas vezes o outro está inclusive perdendo a salvação, ainda que ele tenha nos prejudicado. Então é entender aquilo que ele fez lá na cruz, olhando para aqueles que eram os algozes dele o tempo todo, e o que ele fez para esses algozes, né? É só lembrar disso. Tem uma frase que diz assim, lá em Romanos 8:32, que fala assim: todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Olha que louco! Deus decretou: eu quero esse, eu quero esse, quero esse, quero esse, quero esse aqui não, quero esse. Foi mais ou menos assim? Na verdade, ele chama todos, né? Mas as pessoas se inclinam a não. Mas ele deu o decreto para que as revelações viessem para nós. E não é para a gente deixar essas revelações haver navios, né? Para nós atuarmos nessas revelações. E os escolhidos de Deus não têm escolha. Essa talvez seja uma boa ou uma má notícia. Nós escolhidos não temos escolha. Nós temos que passar até o Calvário, por este processo da cruz. Ele foi transparente o tempo todo. Nele não faltou verdade, não teve promessas absurdas, né? No livro de Deuteronômio, capítulo 8, mostra lá que Deus humilhou o seu povo. Mas sempre as humilhações de Deus são para exaltar a pessoa, para que ela seja edificada, para que ela cresça, para que ela se fortaleça. Nós temos que dar graças a tudo, literalmente, coisas boas ou más, lembrando aquilo que nós estamos sendo assistidos o tempo todo, debruçados eles estão. O mundo espiritual está debruçado muitas vezes sobre as nossas vidas, para que a gente tenha realmente uma vida fantástica. Nós temos que, a partir desse entendimento, onde tem lá em Lucas 22:31, que Satanás, foi permitido a Satanás torturar Pedro, mas não só Pedro, mas nós também muitas vezes, foi permitido para ele, é para que nós possamos mudar e nos moldar também, de acordo com o que Deus quer. Aí nós temos que fazer uma pergunta para nós. Tá, é isso que eu quero para a minha vida? Qual é a vantagem que eu tenho a partir daí? A minha vantagem é saber que eu terei uma vida eterna. A minha vantagem é estar agradando a Deus. E no tempo de Deus, como Pai, Ele vai agir a meu favor. E eu vou ter com isso os remédios naturais que a própria Bíblia fala. Um deles é a temperança, mas nós vamos falar um pouquinho mais ali. A temperança, ou seja, tudo dando errado e eu entender que Jesus está dentro do meu barquinho. As tempestades estão ali, me acossando o tempo todo, mas eu entendendo que Deus está no meu barquinho. Nós somos, de fato, cristãos. Quando eu olho para mim, eu falo, eu sou um cristão com as características do cristianismo. Eu sou, de fato, ou em mim está tudo aquilo que não presta ainda. Nós temos muitas coisas que não prestam em nós, muitas coisas, mas a gente vai se limpando. É aquele copo com água suja que você vai jogando uma água limpa e ele vai se limpando aos poucos. Esse processo vai de cada um para cada um, né? Mas com as revelações, com o joelho no chão, com o jejum, com várias coisas que fazem com que nós nos transformemos. Nós temos que amar a Deus em espírito e em verdade. Salmo 23 é um salmo conhecido. Vamos completar a frase para mim? O Senhor é o meu pastor. Vocês sabem que não é isso no hebraico original? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. No hebraico original não é nada me faltará. Se nada me faltará, Deus está sendo injusto comigo. Cadê minha casa na praia, né? Cadê meu helicóptero? Eu vi que o Gustavo Lima comprou um helicóptero. Cadê o meu? Ele não está te servindo e eu estou. E aí? Nada me faltará. E quando eu olho a minha geladeira muitas vezes vazia e de nada terei falta, aí tem cabimento o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Este não é o meu mundo, eu estou aqui de passagem. Enquanto eu estiver aqui, a gente se apega também a uma instrução que Satanás gosta de nos dar. Jesus vai voltar. Ellen White falava isso também. Os mineritas também falavam isso, né? Antes deles ainda falavam sobre a volta de Jesus. Aí a gente tem que se atentar a uma frase. Não importa quando Jesus volta, importa como eu estou.
como eu estou agindo como pessoa aqui, porque pode ser que ele volte daqui a 5.000 anos, mas eu não tenho 5.000 anos de vida. Então, enquanto eu estiver aqui, que acabou, fechei meus olhos, não tem mais oração que sirva para mim. Meu tempo acabou. Nesse tempo eu tenho que provar quem eu sou para o mundo espiritual. Nisso, tudo que nós fazemos, assim como os exemplos pedagógicos de Cristo, nós temos também que dar os exemplos pedagógicos, como é o caso do batismo. O que eu estou falando no batismo? Eu estou gritando para o universo que eu estou me arrependendo dos meus pecados, sepultando os meus pecados e iniciando uma página nova na minha vida. A partir daquela página nova, vai continuar errando, irmão, mas vai continuar errando. Mas com o aditivo de entender, nisso eu não posso fazer mais. Aquele outro eu também não posso fazer mais. Essas coisas eu não posso praticar mais, porque essas coisas desagradam a Deus. No dia a dia, nós temos muitas vezes insônia, vamos falar agora de forma natural, né? Nós temos insônia que nos prejudicam, nós temos várias coisas que fazem com que a gente tenha um tormento, seja de dia ou de noite nas nossas mentes. Então, no caso da insônia, aí é um conselho natural. Pega um papel, coloca assim, faz um risco no meio, coloca de um lado as coisas urgentes para resolver, as importantes do outro lado. As urgentes você vai ali, faz uma listinha, eu preciso resolver dessa forma. As importantes já são menos prioridade do que as urgentes, então eu coloco no papel, porque vai sair da minha mente e vai para lá. Que muitas vezes nossa mente está sendo trabalhada e eu não consigo nem dormir por conta dos problemas. Eu tenho que ter também uma lista de assuntos espirituais. Tem um filme fantástico que passou no cinema chamado Quarto de Guerra. Quem que já assistiu? Fantástico aquele filme. Coloca uma lista ali, coloca o seu joelho no chão. Lá na minha casa eu tenho uma parte do guarda-roupa onde eu não tinha muito espaço, mas eu abri, ali dentro ficou tudo vazio e virou meu santuário. Ali dentro eu faço a minha oração, falo com Deus, eu choro, sento às vezes numa cadeira, eu fico de frente para o espaço conversando. Já fiquei madrugada lá, umas 2 horas conversando. A irmã Cidinha ficou indignada com o tempo que eu falei. Imagine Deus, querida, você não tem noção. O que Deus fez? Ele faz até misericórdia, lá vem ele. E eu falo com ele, a pessoa que eu mais falo é Jesus Cristo. Dentro disso, nós temos também que entender as práticas naturais que a gente tinha falado ali atrás. Nós temos 8 remédios naturais, que inclusive Ellen White cita nos escritos dela. Quais são esses 8 remédios naturais? O ar puro. Cruzeiro é muito mais fácil de achar ar puro que, por exemplo, São Paulo, né? Água. Nós temos que ter o hábito de beber água. Atividade física. Alimentação saudável. O sol. Eu falo isso nas empresas que eu vou ministrar palestra. Eu falo assim, quem que tem hábito de tomar sol? Aí a pessoa, eu saio para fumar. Não adianta muito, né? Mas tomar sol, por exemplo. Nós temos um período de descanso também, que faz parte. Vocês sabiam? A gente fala do descanso, mas porque é adventista, quer guardar o sábado. Vocês sabiam que no sábado as plantas não produzem a mesma quantidade de fotossíntese? Fotossíntese normalmente. E os animais, as vacas, por exemplo, não produzem a mesma quantidade de leite, é bem menos. Ela só está sendo estimulada, por isso que sai. Senão ela mesma guardaria, assim como na Bíblia fala. A vaca tem que guardar, os animais têm que guardar. Então o universo guardaria. O problema é que o homem é teimoso e não faz guardar. Mas a quantidade, inclusive, até de fotossíntese é menor das plantas. O coração. Vocês sabem que o coração descansa, sim ou não? Vocês sabiam que o coração descansa? Quando que ele descansa? É no intervalo de um batimento para o outro. Tuk-tuk, tuk-tuk. Nesse intervalo, então quando eu estou no sábado, por exemplo, com menos agitação, o meu coração está descansando. Com isso ele tem uma vida mais longa também. Deus sabe que fala ou não? Sabe, né? Deve saber, né? Então tá, quando a gente entende isso também, a gente tem que mudar alguns hábitos prejudiciais em nós. O excesso de celular. Minha mãe fica indignadíssima comigo, inclusive hoje também. Sai do celular, mãe, tá bom. Mas na verdade eu estava preparando isso tudo. Então, mas ela tá certa. Eu tenho uma filha de 12 anos que ela vai para minha casa e não leva o celular. Eu falo, papai, quero te dar atenção. E eu já investiguei o celular dela, ver se não era migué dela, né? Mas ex-militar tem essas desconfianças. Então, quando a gente vê isso também, a gente tem que treinar o nosso cérebro. É uma dica também natural para a gente aumentar a nossa fé. Nós temos muitas vezes muito prejuízo na nossa fé. Tem situações que a gente tem medo. Quer ver? Eu vou contar uma para vocês essa semana. O irmão André me convidou para fazer aqui a Semana Santa com vocês. Eu falei, caramba, tem muito problema acontecendo, mas muito problema. Na comportagem, para vocês terem noção, a nossa equipe tinha em média 30 pessoas. Ela está com 5 pessoas. Mas eu sei que a administração lá não está boa. A administração não está boa.
Infelizmente, tem uma passagem também na Bíblia que fala assim: se a primícia é santa, a massa toda será. Tá, mas se a primícia não for santa, a massa também não será. Então, isso tem acontecido ali. E eu falei justamente para o líder da comportagem. Falei, o erro daqui está sendo de você, está a partir de você. Enfim. E eu estava passando muito problema, inclusive no campo financeiro. E eu fiz uma listinha na semana passada sobre os valores que eu precisava para vir para cá. Eu preciso disso. O valor total deu tanto. Aí eu saí de casa, fui agendar uma palestra. Fui tentar agendar uma palestra. Falei, eram 3 donas de uma padaria. Aí, por acaso, a mais enrolada estava lá na padaria. Mas ela gostou do trabalho, aceitou a palestra. Sem nenhum centavo para mais ou para menos, o que eu pedi para Deus foi fechado na padaria. Muito louco, né? Não é? Deus é muito louco. Você está desrespeitando a Deus. Não, mas Deus é muito louco. A Bíblia fala que a loucura do homem é loucura, aliás, a sabedoria do homem é loucura para Deus, né? Então, quando nós observamos tudo isso, nós temos que praticar o aumento da nossa fé. O que eu fiz naquele momento? Falei assim, poxa, já fui chamado. Se nada acontecer, eu não sei como eu vou para cruzeiro. É carro com problema mecânico, é mais isso, mais combustível e tal. Eu não sei como eu vou. Mas, de repente, então, está na mão de Deus. E, estando na mão de Deus, ele resolveu matematicamente muito louco. Porque eu falei, a minha fé vai ficar sendo jogada aos pés dele da forma que tem que ser. Então vamos observar um pouco sobre Pedro, aquele homem que com 3 anos de convivência direta com Jesus Cristo, não se converteu ainda. Ele pescou peixes até quase o barco virar. Quando Jesus falou assim, não pesca desse lado, pesca daqui. Ele pescou e o barco quase virou. Ele viu as multiplicações, tanto de peixe quanto de pães, ele viu, presenciou. Ele andou sobre as águas. Ele presenciou Elias e Moisés lá no Monte da Transfiguração. Ele viu praticamente todos os milagres, acho que todos, né? Não praticamente, mas todos os milagres de Jesus Cristo. Teve anos de convivência com Jesus. Então é para a gente entender que quando você for atacado por Satanás, pelos seus demônios, tipo, tá vendo? Você não tem fé. Tá vendo? Você não se converteu. Tá vendo? Você é menor do que você pensa que é. Tá vendo? Seu Deus não está te atendendo. Essas coisas aconteceram com Pedro, que era um homem sensacional, que se tornou um homem muito mais sensacional. E vai acontecer com a gente, é simplesmente não ouvir o que ele está falando. Irmãos, até que horas é o culto aqui hoje? 8h30? Vocês também? Vai ter novela hoje? A Big Brother, né? Converte, irmão. Vamos lá, agora observando a Paulo. Paulo, ele era um fariseu. Ele era conhecedor da palavra de Deus e da lei. Ele era líder do Sinédrio. Ele tinha várias relações políticas, inclusive, também ali dentro. Ele era respeitado e temido, porém, ele matava os cristãos. Quando ele matava os cristãos, ele era um homem bom ou ele era um homem mau? Quando ele matava os cristãos, ele era um homem maravilhosamente bom. Ele leu que lá em Deuteronômio, todo aquele que é pregado no madeiro é maldito de Deus. Só que Jesus se fez maldito. Então ele queria defender a Deus. Ele não entendia Jesus como o Filho de Deus, como o próprio Deus encarnado. Aí Deus apareceu para ele, Deus, eu falo Jesus, eu gosto de falar de Deus como Jesus e vice-versa, apareceu para ele lá na estrada de Damasco e falou, explicou para ele, ele falou, cara, é isso. Deus então é muito maior do que eu penso, porque ele veio aqui e se fez carne, eu não sabia. Então esses cristãos que eu estou perseguindo, então ele passou a entender como nós entendemos também. Aquilo é o poder de Deus, né? Conhecendo a verdade, nos cheirando das trevas para a luz e do poder de Satanás, que é o engano, para Deus. Essa luz foi mostrada para Paulo e ele já imediatamente começou a pregar. E pregando de uma forma que não tem pregador maior do que ele na Bíblia. Nem Davi é tão sensacional quanto Paulo, mas não tem como. O tempo de maturação espiritual de cada um de nós é individual, mas tem essas frases, esses tempos que nós passamos juntos na igreja, onde a gente se edifica um pouco mais. Quanto menos maduros espiritualmente, nós somos mais facilmente enganados por Satanás. A gente se engana quanto à questão do batismo, como eu disse para a irmã, e a carne nossa, ela é fraca, porque ela precisa que o instinto de sobrevivência dela continue vivo. Então, o que é esse instinto de sobrevivência? É o pecado realmente que está em nós. Aí vamos lá, como é que eles nos olham, o mundo espiritual? Vamos a partir de Satanás e depois de Deus. Satanás, tem uma passagem em Jeremias 1,
do verso 5 a 9. Quem quiser abrir comigo? Jeremias 1. Jeremias está depois de Isaías, capítulo 1. Se não quiser abrir, não tem problema, eu leio aqui. Antes que eu te formasse no ventre, Deus falando com Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da tua mãe, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Mas olha o que Jeremias respondeu para Deus. Ah, Senhor, eis que eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas o Senhor disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, disse-me o Senhor, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Deus está garantindo para o profeta, mas ainda que fosse um profeta, antes mesmo dele nascer, Deus já tinha olhado para ele. Deus já tinha olhado para nós, individualmente, cada um de nós. Então Deus sabe o nosso potencial. O nosso fortalecimento espiritual está sobre o sofrimento. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos 8,18. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios 4,17. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Na tradução de alguns está assim, que glória é esta, se pecando eu sou esbufeteado e sofro? Não tem vantagem nenhuma. Ou seja, se eu estou pecando, se eu estou cometendo crimes, eu vou para a cadeia, eu vou passar por problemas realmente. Mas se eu estou fazendo bem, estou padecendo por sofrimento, isso é agradável a Deus, porque para isso sois chamados. Isso está aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 19 ao 24. Porque para isso foram chamados, para viver como Cristo viveu também. Mateus 24:14 fala sobre a volta de Jesus Cristo. Mas aí eu queria passar uma estatística para os irmãos. Nós temos aí mais 46 minutos, né? Então temos uma estatística para passar para os irmãos. A Bíblia fala que Jesus volta, Mateus 24:14, quando o evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Mas vocês sabiam que tem uma estatística da ONU que diz que o planeta tem 8 bilhões de habitantes, e dos 8 bilhões de habitantes, 6 bilhões de habitantes sequer ouviram falar de Jesus Cristo? 3 quartos do planeta Terra não conhece Jesus Cristo. 3 quartos. Como é que resolve isso? Com o advento da internet, um único clique num botão, o planeta inteiro passa a conhecer Jesus Cristo. Então não é o problema. Se a gente for pensar na nossa letargia, que eu fui ali, perdi uma oportunidade de falar para esse, para aquele outro, Deus não precisa de nós, literalmente, é nós que precisamos de Deus. Mas neste momento de humildade, onde a gente quer fazer um trabalho para contribuir um pouquinho mais, colocar um tijolinho mais para que essas coisas aconteçam, um tijolinho a mais nessa escada até o reino de Deus, para que essas pessoas possam subir, depende de nós. Para a gente realmente, não que a nossa obra vai fazer algum efeito para Deus e não faz, mas para que a gente tenha realmente a sensação de estar participando deste corpo fantástico que é o corpo de Cristo. Tá. Dentro de tudo isso, como é que Satanás nos olha e nos induz a pensarmos que somos assim? Somos fracassados, somos carne, somos já derrotados, porém ele é derrotado e ele é extremamente determinado. Nós temos que mudar então nossa mente pensando assim, 3 coisas: o que eu sou, o que eu tenho e o que eu posso. Eu sou uma nova criatura, eu sou filho de Deus, sou justiça de Deus, sou cabeça e não cauda, sou luz do mundo, sal da terra, morada do Deus vivo, amado de Deus, livre do pecado, sou curado, sou guardado pelo poder de Deus. Eu tenho tudo como herança, tenho autoridade, tenho perdão pelos pecados arrependidos, tenho proteção dos anjos, tenho ajuda divina, revelação da sua palavra, poder para expulsar demônios, tenho vida em abundância, tenho sorte de bênçãos. O que eu posso? Reinar em vida, posso orar, posso amar, posso em tudo dar graças, posso perdoar,
posso ligar e desligar na terra, viver nas bênçãos de Deus, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Querido Santo e poderoso Deus, neste momento entregamos mais uma vez a Ti as nossas intenções para que o Senhor se manifeste poderosamente em nossas vidas, nos inclinando diante da Tua presença, dos Teus pés, que é santo, é puro e é digno de toda honra e toda glória. Pai, nós sabemos que somos pecadores, muitas vezes nós falhamos, e a Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar o Teu coração. Então ajuda, Pai, com que nossa fé se fortaleça cada vez mais. Nós sabemos que esta fé depende de nós, é um trabalho em nós, a partir de nós. E que nós possamos, Pai, verdadeiramente ter a Tua vontade, o Teu desejo de crescermos cada vez mais, sendo protegidos pelo Senhor, e a partir daí nos fortalecendo, como o Senhor disse a Pedro, e ajudar os nossos irmãos. Te consagramos o dia de hoje para a Tua honra e glória em nome de Jesus. Amém.